Este é mais um episódio do podcast do portal Fiz em Ortopedia. Eu me chamo Ana Maria Siriani e serei sua anfitriã. Vou te conduzir pelos episódios da série especial Aprender e Ensinar, um podcast onde quem ensina aprende e quem aprende, aprende a fazer isso melhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Os episódios dessa série especial são para você, estudante, professor ou colega que continua estudando porque quer manter elevados padrões de excelência na sua prática clínica. O Aprender e Ensinar está preocupado com o seu processo de ensino-aprendizagem. Então vem, no carro, na rua ou na esteira. Não perca, nós temos um novo episódio e ele já vai começar. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Aprender e Ensinar. Hoje a gente está no episódio número 89. E para não perder o costume, quero agradecer a todo mundo que assistiu ao 88, mandou seus comentários, deixou lá o seu carinho, o seu hug para nós, o seu coração na postagem que saiu tanto lá no Instagram, quanto também a nossa querida postagem com imagens no canal do YouTube. Então, vou deixar um abraço especial a todo mundo que é da Benfísio e que, por conta do podcast, acabou conhecendo o Fisiortopedia, que não conhecia. A gente fica muito feliz de ter novos ouvintes no podcast. E esse também, para quem está ouvindo hoje, não vai saber, a depender de que dia da semana você está ouvindo ou quando você vai ouvir, mas esse é o primeiro episódio do ano de 2025. Então, como é de praxe nos primeiros episódios de 2025, eu já quero deixar o quê? O meu Feliz Ano Novo para todo mundo que odeia Feliz Ano Novo depois do Ano Novo. É isso. Se você odeia, esse é um problema só seu, você é um mal-humorado, deixe a gente dar Feliz Ano Novo até o dia 30 de janeiro, em paz. Ou pelo menos, para quem mora em São Paulo, até o dia 25 de janeiro, quando é feriado de novo. Então, acho justíssimo. Você não seja mal-humorado, seja uma pessoa feliz, porque, inclusive, hoje este é um episódio de comunidade. Esse é um café com artigo. Nós vamos gravar este episódio dentro da nossa comunidade do Fiz em Ortopedia, do portal, dos nossos alunos da pós-lato. E é a primeira vez que eu vou participar, estou muito contente, porque durante muito tempo eu desejei a existência de uma comunidade, de um ambiente para os nossos alunos poderem se conhecer, criar redes de colaboração, trocar dúvidas, trocar material, encaminhar um paciente daqui para ali, de lá para cá. E essa comunidade vem sendo construída, como todas as relações humanas, é uma construção, isso leva um tempo, a gente tem que criar uma identidade, mas uma das coisas que a gente já tem aí é esse quadro, do Café com Artigo. E hoje não tem artigo exatamente, mas tem eu dentro da comunidade sendo recebida por um pessoal que está online aqui com a gente pelo YouTube. E hoje eu vou agradecer todo mundo que está online, que vai ouvir depois, mas que principalmente deixou suas dúvidas para esse episódio que vai falar do porquê, como, onde vivem, né, do que se alimentam as pessoas que decidem entre fazer pós-lato sensu e pós-estrito sensu. Como estudante da comunidade, eu não vim sozinha. Eu trouxe quem? Quem? Fala aí, vamos ver se eles adivinham quem é você. Quem sou eu? Quem sou eu? Leandro Furuzawa! Olá, Leandro olá! Furuzawa, Deus, boas-vindas. Não dispense as apresentações, diga quem você é, de onde você veio, por que você está aqui comigo. Olá, pessoal. Eu imagino que todo mundo deve me conhecer aqui. Eu espero, né? Senão a pessoa está muito perdida nessa história aqui. Mas estou aqui na comunidade, no quadro que teoricamente é o meu quadro na comunidade, que é o Café com Artigo, onde a ideia é falar um pouco sobre evidências científicas, como que a gente lê, como que a gente interpreta, coloca na prática clínica. E diferente do que a Ana Maria falou, ela não é um artigo, ela é muitos artigos, né? Porque o Oliveira et al. É uma coisa assim, ó, esplendida, né? Eu tenho a honra de ter, né, ser et al. Da Ana Maria de alguns papers. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa situação que é o mestrado, né? Bons Ó, momentos para alguns, maus momentos para alguns, como decido, né? A gente sempre fala que tem dois momentos importantes, quando você entra e quando você termina, né?
A gente vai entender se é isso mesmo, né, Ana Maria? E eu só quero avisar para todo mundo que hoje é mais um péssimo dia para as inimigas, porque acabamos de publicar o segundo paper do doutorado do Felipe Cerenza, que é um paper biomecânico chiquérrimo, que a gente conseguiu uma medida de autorrelato de pacientes que conversa com uma medida biomecânica, é um negócio muito especial. Então, quero avisar as inimigas, vocês estão lascadas comigo, 2025 já começou. Sensacional. Aliás, Ana Maria, 2024 foi bom para as suas publicações? Menos do que 2020, 21, mas esse é um fenômeno natural do laboratório. A gente vai falar um pouco a respeito disso hoje, né? Mas esse é um Uhum, fenômeno natural dentro de um laboratório. Dentro de um laboratório de pesquisa, a gente tem ciclos de plantio e colheita de trabalhos que dependem de quantos orientados de mestrado e de doutorado um professor tem, porque esses trabalhos acabam em tempos diferentes, e é por isso também que as pós-graduações não são avaliadas anualmente de maneira pontual, e sim em blocos de no mínimo 4 anos. perfeito, muito bom. Vamos começar do começo, né, Ana? Acho que a Bom, gente tem muito o começar, muito do que conversar. E aí eu acho que a ideia mesmo é a gente falar as pessoas que ainda estão em dúvida, né? Por que fazer, se fazem ou não fazem, né? Estava lá é, no Ceará com a Fabi Moraleida e ela relatou uma coisa muito importante que muitas pessoas não entendem a diferença de estrito e lato sensu e não aham, sabem o que esperar quando estão fazendo a prova do mestrado. Então, sim. até a questão de dedicação, a gente vai conversar um pouquinho, né? Então, Ana Maria Siriani, quando a gente fala de pós-graduação lato sensu e estrito sensu, quais são as reais diferenças e o porquê que elas têm que ser diferentes, né? É. Então vamos lá. Pós estrito sensu, mestrado e doutorado. Pós lato sensu, pós-graduações com foco em clínica, sejam teóricas ou teórico-práticas. Então, nos dois, a gente tem duas modalidades no mínimo. Em uma, o foco é o desenvolvimento de habilidades intelectuais e de pesquisa. O foco é o desenvolvimento do pensamento crítico, o aprimoramento das habilidades em investigação científica, então ela é muito mais teórica e intelectual, enquanto que a pós-lato, ela é mais prática e mais direcionada para as abordagens, para a melhoria das abordagens clínicas. E aí a gente já tem uma primeira coisa que muita gente pergunta, Foucault, e confunde, é que as pessoas às vezes acham que precisam fazer mestrado para melhorar a prática clínica, ou doutorado para melhorar a prática clínica. E, de fato, quando você é mestre e é doutor, pelo seu aprimoramento intelectual, pela sua capacidade de discernir de maneira mais aprofundada, mais aprimorada, discernir o que é boa ciência do que é má ciência, você acaba tendo um jeito de escolher intervenções que vai direcionado para aquelas que são comprovadas cientificamente, porque você sabe ler ciência, então você sabe escolher, e aí você, então, acaba tendo mais efetividade na prática clínica, porque de fato escolhe abordagens que têm maior chance de dar certo. Mas um mestre ou um doutor pode ser uma pessoa que desconhece em profundidade os instrumentos de trabalho de um clínico. Então, imagina que você está numa pós como a nossa de ortop, e eu vou falar do ortop primeiro, porque é a que eu conheço mais, é a nossa mais antiga. A nossa pós de ortop, a pessoa, quando conclui, é um especialista em traumatortopedia, e aí esse especialista, ele conhece os questionários de ombro, cotovelo, punho, mão, quadril, joelho, tornozelo, ele sabe usar ou deveria saber usar bem os testes clínicos provocativos de dor, ele deve entender como é que funciona a avaliação de força muscular, função muscular, ele se apropria do corpo de conhecimento próprio para atuação clínica. Ao passo que no estrito, como é muito teórico e mais direcionado para um projeto, a pessoa pode saber muito de um determinado assunto e nada do resto da ortopedia, né? Então tem isso também.
a gente tem que entender que elas têm focos diferentes. O foco do estrito é o desenvolvimento intelectual e o pensamento crítico, método científico. A lato sensu é tomar conhecimento de todas as ferramentas, avaliações e intervenções de uma área específica de atuação clínica. Uhum. Perfeito. Eu gosto muito desse jeito que você colocou, né, Ana, porque elas estão muito e se interagem muito, elas vão se influenciar muito, e se elas não forem complementares, não faz sentido fazer ciência e não faz sentido fazer a prática clínica sem a ciência, né? Sim. Então, eu acho que todo esse conhecimento, quando a gente coloca, eu acho que existe um pouco dessa divergência e até um certo preconceito quando um pesquisador dá uma dica clínica por É, causa nada dessas a ver, né? situações, né. Então assim: "Ah, essa pessoa é muito teórica", né. E conforme você vai entendendo o que que é a vida, a gente vai realmente entendendo que os artigos são clínicos e a gente Aham. realmente pode e deve utilizar e entender principalmente como extrapolar, né. Mas aí, isso são outros 500 dentro de toda essa Ó, conversa, pra né. você ter uma ideia, mas eu tô falando de um ambulatório especializado, né, o ARCO Uhum, é um ambulatório de reabilitação de complexo de ombro. sim. E aí eu vou lá, quinta e segunda-feira, sento lá no fundão e deixo os alunos pra autoral na clínica e os meninos estão lá, né. Aí eles Uhum, entram e falam assim: "Ah, o paciente XYZ tá com isso, com aí tá não sei o quê". Aí eu pego e falo assim: "Ele tem isso? Tem aquilo? Tem aquilo outro? Você testou isso? Você testou aquilo? Você testou aquilo outro?". E aí as pessoas vão falar: "Mas ela não vê paciente toda semana. Como é que ela sabe isso? Como é que ela sabe que o paciente". Os meus alunos falam isso. "Como é que você pensou nisso?". Porque eu sou uma pessoa que estudo isso profundamente. uhum, Então, mas se você me tirar dali e me colocar para um paciente de quadril, joelho, eu vou passar não um apuro, porque eu não sou boba, já sou uma pessoa experiente, mas eu não conheço, eu não sei os prognósticos, eu não sei os quadros clínicos esperados, porque eu estudo profundamente, inclusive do ponto de vista mais científico, ombro. uhum, perfeito. E a gente estava aqui no roteiro, né, acho que tem uma pergunta super importante que a gente vai fazer esse discernimento. A Ana Maria vai contar um pouco de como e quando que ela fez o mestrado, né, então todo o contexto histórico dela e principalmente as motivações. Depois eu vou contar o meu, tem um período aí de diferença, né, e motivações totalmente diferentes também, É, né, então Ana Maria começou muito mais perto da docência, né, Ana, e é. depois foi para o mestrado. Eu já não, eu fiz o caminho inverso, fui para a clínica, depois entrei na academia, então acho que é legal porque são motivações diferentes, épocas diferentes e formas diferentes, né, então Uhum. depois a gente expande para outras perguntas É. também. Então, por favor, Ana, a Ó, jovem Ana Maria, a jovem Ana Maria. Ana Maria de quando que 20 anos atrás. ela escolheu: "Vou fazer mestrado"? Então, desde a graduação, eu me aproximei de o meu orientador de TCC, professor Carlos Castro, o Carlão lá da UFSCar, para quem conhece, ele já me levava com ele para dar aula de atualização, ele já me envolveu nas aulas de graduação da eletroterapia, eu fui professora de eletro um tempo. Então eu, durante a graduação, já me inclinei para a coisa da docência, para dar aula e para ter pesquisa acontecendo e tudo mais. Isso era uma característica da Federal de São Carlos naquela época, e era uma característica das boas universidades da época que eu me formei. Eu entrei na faculdade em 93. Então, as boas universidades públicas e algumas particulares na época, elas preparavam a gente de maneira intencional ao longo da graduação, para que alguns de nós fosse para pesquisa, fosse para o mestrado, para o doutorado. Por que que eu estou dizendo isso, inclusive? A professora Delaine, minha colega de doutorado, de mestrado, trabalha com DTM, ela, quando se viu sem emprego, porque teve uma hora que fechou, né, o mestrado na Metodista de Piracicaba, quando ela se viu sem emprego, ela falou para mim: "Ana, você percebeu que a gente foi formada só para isso, para ser professora? E agora eu tenho que parar minha vida toda, olhar e voltar a ser clínica?". A gente era formada desse jeito. Alguns alunos iam para as iniciações científicas e tinham essa formação que era: "Olha, é isso". Até porque quem estava formando a gente estava numa geração em que a gente tinha um emprego e era ele até aposentar.
Hoje em dia, as carreiras são muito mais voláteis, a gente troca mais de instituição, troca mais de emprego, mas naquela época não era. Então, em 93, 96, quando eu terminei a graduação, eu já prestei o mestrado. Uhum. Só que eu prestei mestrado e o aprimoramento do HC. E eu passei no aprimoramento do HC e eu não assumi a vaga, porque eu tinha certeza que eu tinha passado no mestrado e aí eu não passei no mestrado. E eu fui para o mestrado porque eu queria ser professora. Eu preferi, eu abri mão da formação clínica e a lato sensu que eu ia fazer nessa época era um aprimoramento prático no HC, como hoje é, só que hoje é especialização, né? Ganhou mais horas, ganhou um corpo teórico, então mudou de categoria, mas eu ia fazer um, uma coisa clínica e eu abri mão porque eu queria fazer mestrado, porque eu queria ser professora. Eu queria a carreira, a vida que eu tenho hoje, eu queria ela. Então, o caminho era, nessa época, fazer mestrado e doutorado para ser docente. Só depois que eu já estava no mestrado é que houve no Brasil um boom de abertura de cursos superiores em instituições privadas, e essas instituições privadas estavam obrigadas a contratar mestres e doutores, e depois as lato sensu também começaram a pedir título, então as pessoas começaram a fazer mestrado e doutorado não só para ser professor na universidade, mas também para dar aula nas especializações práticas, e depois, então, mais já perto de quando você entra no mestrado, é que ter uma pós-graduação estrito dava um status para quem era clínico. Uhum. Mas no momento em que eu fiz essa escolha, Foucault, eu acho que isso é muito importante, no momento que eu abri mão da lato sensu primeiro para fazer estrito, para ser mestre, era importante dizer que não só eu estava me direcionando para esse lado da carreira, como também o corpo de conhecimento clínico era muito menor do que é hoje. As pessoas não têm ideia disso, mas, por exemplo, eu estou falando de uma época em que o SPAD não existia. Não é que ele não estava traduzido para o português, porque foi o meu laboratório que Não traduziu. existia. Ele ainda não existia. A CIF ainda não existia. Uhum. Entendeu? Então, o modelo biopsico não existia. O que o fisioterapeuta fazia era teste de função muscular, goniometria, às vezes um questionário de dor, e o questionário era o McGill e ponto, entendeu? Então, assim, nós estamos falando de uma época em que a quantidade de conhecimento que um clínico precisava ter para ser é, efetivo na sua área era mínima. Então, não fazia tanto sentido separar sua vida para fazer uma especialização lato teórica, entendeu? Muito E bom. aí eu vou, então, aí eu engato mestrado e doutorado, e em 4 anos eu sou doutora. Perfeito. Eu Que não é um fiz, tempo normal, né? Pensando não, que o período acaba sendo 2 anos e 4 anos, né? 4 anos, mas eu fiz o mestrado em 24 e o Uhum. doutorado em 23. Muito bom. Perfeito. E eu acho que são situações bem bacanas, né? A minha parte. Você já acabou, né? Senão já vou para Sim, minha. não pode ir na sua vez. Eu acho bacana que todo mundo hoje me conhece, né? Por a questão de dar aula e afins. E eu, desde a graduação, nunca quis dar aula, né? E eu nunca me imaginei como professor nem nada. Terminei a faculdade, fiz a Santa Casa, né, então a gente tem alguns caminhos que parecem meio óbvios que tem que acontecer, e eu por ser da São Camilo, o Fukuda na época também era da São Camilo, tem algumas direções que a gente vai achando que é o único caminho que existe em algumas situações, né. E aí na Santa Casa em si, a gente tem lá tanto R1 quanto R2, que a gente fala. O R2 não é todo mundo que faz, né, a gente sempre fica com um professor específico, e lá a gente tem um ambiente muito bacana, onde tem essa interação, né, da clínica, a pesquisa, e o R2 começa a auxiliar os R1. Então foi nesse momento que eu comecei a entender e gostar de ensinar as pessoas. E também ter o primeiro contato da pesquisa, além do TCC, né, porque como eu tinha feito o TCC, porque era protocolo entre aspas, e eu não tive aquela introdução à academia de uma certa forma, né, meu TCC eu gosto dele até hoje, né,
não publiquei nem nada. O Henri Dan foi meu orientador, um ótimo pesquisador e professor. E depois disso, na Santa Casa, que eu fui entendendo e gostando de lecionar e a parte de pesquisa em si, mas sem entender muito como que constrói todo esse processo de um projeto, de academia e afins. Enfim, sempre fui rato, né, de congresso, a gente ia em tudo, em todos os lugares. E aí um dos lugares que me motivou muito a fazer o mestrado foi literalmente uma palestra do Léo Costa, eu sempre falo isso em aula, aonde no meio de um congresso de terapia manual tinha alguém falando que o RPG não tinha evidência. Então, a forma que ele trouxe foi muito diferente para mim. E eu falei assim, nossa, muito bacana e muito diferente todo esse processo, né? E aí foi naquela época que eles estavam começando, eles estavam voltando, né, da Austrália, o Léo e a Lu. Fui atrás do Léo e da Lu. A gente literalmente fez o primeiro curso de PBE em uma clínica particular, que foi lá no Jeff, lá no Flávio Brick. E depois disso eu fiquei meio na cola do Léo e eu lembro muito bem que o Léo chegou lá, eu já estava querendo entender o que que era a pesquisa mais aprofundadamente, né? Eu lembro que o Léo me ofereceu umas kinesiotape, eu não queria estudar kinesiotape, não queria entrar em brigas. E ele me falou, ó, tem um cara aqui que é o Alexandre Dias Lopes, que já participou do podcast aqui da Ana, né? E aí eu comecei a frequentar o grupo de pesquisa com ele. O espanhol na época estava na Holanda, né? Então foi um processo muito bacana. Só que qual que é a parte que eu acho que é interessante? A gente vai falar um pouquinho disso depois. Primeiro, né? Eu não entendia muito bem a dedicação que eu tinha que ter para aquele momento. Eu não tinha maturidade do que era pesquisa propriamente dito. E eu lembro muito bem que a aluna de C e eu, como mestrando, a gente apanhava da mesma forma, entre aspas, porque o conhecimento de pesquisa era igual, né? Porque essa ausência de contato sobre como elabora uma pergunta, como faz um projeto, comitê de ética, as etapas propriamente ditas, eu não tinha tido, né? Então, fui amadurecendo durante esse processo. O Ale, com muita paciência, conduziu tudo. Defendi depois de 2 anos, né? E Me depois defendi, né? Eu me me defendi. defendi. Mas foi um processo muito bacana, até porque, né, depois a gente fala do percurso do mestrado em si, mas até eu chegar no mestrado foi mais ou menos todas essas motivações em si. O Ale, na época, também estava fazendo pós-doc lá nos Estados Unidos, então eu também não conhecia nem meu orientador presencialmente, era só online, né, numa época que a gente male fazia reunião online, né, era só Skype da vida. Então foi assim que eu comecei e engatei o meu mestrado, né? Então, acho que é legal, essas histórias, elas são muito diferentes, né, de motivações em si, e eu fui entendendo o que que é o processo, meio que depois que eu terminei, eu acredito, mais do que durante. Mas você se aproximou por curiosidade, mas você imaginava como você ia usar o título? Você tinha uma clareza? Tem uma coisa que eu percebo, Ana, não sei se você analisa da mesma forma, eu considero que a minha geração, me formei em 2010, né, então fiz mestrado lá para 2013, 14, é, é uma geração que começou a se aproximar mais da ciência. Então, muita gente que fazia tanto a clínica muito bem feita e pesquisa muito bem feita, né? E essa separação. Então, eu me senti meio nesse lugar de, tipo, deixa eu entender os dois mundos, né? Eu tô aqui muito na clínica, muito engajado, mas eu tô vendo que tem muita gente falando o inverso disso, né? Então, eu queria entender e estar no meio do caminho para fazer um contraponto ou uma conversa entre essas duas situações. Porque eu não conseguia argumentar com um pesquisador, com um clínico a gente tinha um linguajar específico, né? Então, as coisas não se batiam. Então, essa necessidade eu acho que eu também senti um pouco para saber como que eu ia usar. Então, para mim, eu só ia fazer uma ponte entre ciência e clínica, né? Achando que eu sempre ia Mas, ser a princípio, necessariamente para clínica. você como clínico. Isso, exato, exato, É. exato. Então, Você acho que acha a que deu partir certo? de... Eu acho que deu, e muito. É, Tem muita coisa que me encantou, hoje eu pendo muito mais para academia do que para clínica, né? E teve o espanhol tem grande parte dessa motivação de algumas falas que eu falo no meio do caminho, mas o espanhol foi um cara que ele é meu mentor oculto de todo o processo. legal. Não, só para E te aí eu acho, entrevistar um pouco. acho ótimo, são coisas que eu não falo muito. É E porque eu acho que esse momento que você está relatando de clínicos que vêm na pós-graduação uma formação pessoal complementar, não uhum, necessariamente como algo que agrega à carreira,
mas sim agrega a pessoa, Uhum. entendeu? Eu Sim. acho que esse momento ainda existe, eu acho que essa ainda é uma geração assim. A gente Uhum. ainda tem muita gente que olha as redes sociais e vê meninos como o Léo Ávila, o próprio Léo Costa, é que o Léo Costa é menos reconhecido como clínico, mas o Léo Ávila, o Rodrigão, né? Uhum. É, falei mais um clínico que a própria O próprio a Naira em si, né, Mayra, o Rafa, naquela época a mesma coisa, é, né. eu acho que as pessoas nas redes sociais olham vários clínicos e falam assim: nossa, eles fizeram mestrado e eles são bons, eles têm perfis grandes, eles falam em congresso. Então, as pessoas não estão pensando necessariamente em que habilidades vão desenvolver para o desenvolvimento da carreira fisioterapeuta, mas estão pensando mais em se eu me tornar mestre, também vou ter mais portas abertas, também vou Uhum. ter aí um diferencial de mercado. Então, assim, tem a ver com a carreira, mas não de uma maneira assim clara, intencional, sabe? Do tipo assim, se faço lato, me torno um clínico que conheço mais a ortopedia, a traumatortopedia, Uhum. os instrumentos, as ferramentas, as intervenções. Se me torno um mestre, vou me especializar em um assunto teórico muito aprofundadamente. Acho que as pessoas não têm tanta clareza depois de como essas habilidades entram para a vida e Uhum. fazem por uma ideia de que ser mestre e ser clínico é legal e compõe a sua a sua titulação, a sua formação, mas não tem clareza de quais são as habilidades de fato. Perfeito. E eu acho que essa é a parte importante, né, porque literalmente a pesquisa em si, ela é a formação de um pesquisador, antes de qualquer coisa, né. Então ela é uma formação não é literalmente em paralelo que acontece, mas ele acho que tem essa questão principalmente da dedicação. Então acho que a próxima pergunta que a gente tem aqui é o porquê, para que fazer um mestrado, né. Então a gente já está conversando disso, né, acho que já essas motivações em si já estão muito dentro disso, e eu acho que as competências que você tem que ser para um pesquisador, elas são bacanas para conseguir expandir, extrapolar para diversas outras situações. Assim como você falou, por mais que você não tenha experiência de quadril, você sabe na literatura caçar o que seria bom para quadril, né. Então, você começa a ter um senso crítico, uma análise crítica, aonde já pula muita etapa, né. E eu lembro muito bem que uma das características que e acho que o que eu fui buscar também, foi a palavra independência. Então, para mim, prática baseada em evidência, a literatura em si tem a ver com independência e eu saber tomar minhas próprias decisões. Eu acho que isso é uma coisa bacana, que entender para quê e por quê, porque senão você pode ser um clínico que é totalmente influenciado por modas da fisioterapia, por influencers que nem todos são, eh eh, cientificamente embasados, né. Então você fica muito fácil para cair num discurso, né, bem feito, né, Ana. Então, não sei se tem mais alguma coisa do porquê, para É, que fazer um mestrado? acho que é importante também a gente dizer uma coisa, né, Foucault, que assim, a ideia da pós-graduação estrito sensu, ela é, eu não vou dizer exatamente mais antiga, porque eu estaria sendo desleal, porque não tenho essa informação. Mas do ponto de vista histórico, filosófico, que essa é uma coisa muito legal de ser falado, né? Porque PhD, né, é um título de filósofo. Por Uhum, quê? Porque você está pensando a respeito de coisas. Você está criando novos conhecimentos. Essa ideia de reflexão sobre informações, dados, sejam eles de natureza qual ou quantitativa, não importa. Mas, assim, essa coisa de você se apropriar de uma pergunta e trabalhar intelectualmente nela, descobrir o que já foi feito antes a respeito, ver onde é que há uma possibilidade de nova contribuição, mostrar esse problema com uma lente, e a lente é a metodologia. Eu acho isso muito bacana, assim, as pessoas entram para fazer mestrado e doutorado e não têm essa visão, né, do que a gente está falando? A gente está falando uhum, de adquirir um conhecimento refletido e testado. uhum, Esse conhecimento refletido e testado, ele pode ser testado de várias formas, com vários uhum, olhares.
E a lente é a metodologia. Então, se eu estudo um fenômeno biomecânico baseado em leis de Newton, eu estou olhando para um problema de um jeito. Se eu olhar para esse mesmo problema baseado em trilhos anatômicos, tensigridade, sistemas complexos, eu estou olhando para esse negócio de outro jeito. E aí, o instrumento de medida, de coleta de dados, a estatística, a descrição do movimento, as tabelas, tudo é diferente, porque a Uhum. lente é outra. Sim. E aí, no final, quando você vai escrever algo, e essa é uma habilidade importante para quem está no estrito, né? Que é poder ler, refletir, analisar as lacunas, propor uma investigação, definir quais são as lentes dessa investigação, coletar os dados com o menor viés possível, Uhum. refletir sobre os dados, comparar ele com a literatura, tentar buscar novas formas de entender esse fenômeno. Isso tudo compõe uma parte da formação intelectual do mestrado. E aí, acho que a gente já vai entrando na outra pergunta, que é a questão do tempo de dedicação. Então, para Uhum. você fazer isso, que é a definição do projeto, a coleta de dados e a escrita da dissertação ou tese, nós estamos falando de uma das habilidades científicas que é desenvolvida dentro do escopo da pós-estrito. Outra, comunicação falada. Outra, comunicação escrita, Uhum. né? Escrita em formato de artigo científico, que tese e dissertação é uma coisa, artigo científico é outra. Debate de dados. Então, ir a um evento, ficar na frente do pôster, esperar a pessoa chegar, ter aquela dor de barriga da pergunta que você não sabe o que vai ser feita, ou se apresentar oral, debater a ciência, debater os dados. Isso é outra parte, que é a parte de disseminação, de troca no meio acadêmico. E tem a parte de aprofundamento teórico no assunto. Então, antes até de você chegar no projeto, você entender que problema é esse, sobre quais óticas ele já foi estudado, como que você deveria considerar uma ou outra abordagem, por que uma ou outra abordagem, se tem alguma abordagem inédita ainda, tudo isso vem lá no corpo das disciplinas. E ainda tem a coisa do trabalho em equipe dentro do laboratório. Então, muita gente Uhum. fala assim: posso fazer à distância? Não, não pode. Completamente, totalmente à distância, não é que não dá para fazer. Você chega a uma tese, você chega a uma dissertação, você chega a um artigo científico, mas você não vai completar o jogo de habilidades com todo que é passível de ser desenvolvido quando você está num laboratório, convivendo, trocando ideias, passando pela experiência de ir junto com o seu professor dar uma aula, ou atendendo num ambulatório, como é o caso dos meus alunos, participando das reuniões de planejamento estratégico do grupo, participando de um evento científico organizado pelo grupo. Isso tudo compõe esse universo que a gente chama academia, Perfeito. né? E aí, então, não dá para viver isso ainda hoje por completo, à distância 100%. Uhum. E Perfeito. E mais, eu... Pode falar. só para fechar, como esta é uma formação intelectual, não adianta você achar que você senta 3 meses, lê os papers e você é mestre. Você não é, entendeu? Ler paper é uma única atividade e ela está totalmente desconexa do que é se transformar num pensador, num intelectual, num mestre, num doutor. É Uhum. muito mais do que só ler. Primeiro que não é fácil ler, porque é uma literatura difícil, ela não tem adjetivo, ela não tem advérbio, ela não conta uma história, ela é seca, dura, porque é para ser o mais perto da realidade quanto possível. A gente tira tudo aquilo que o cérebro gosta para tentar ver a verdade e diminuir os vieses. Então não é fácil ler. E aí não é, você não vira um mestre, um doutor com a leitura dos artigos que você cita no seu trabalho. Então, por mais tempo que você fique no laboratório, exige tempo de leitura e dedicação você com você mesmo, né, em Uhum. outros horários. E acho que isso, Foucault,
é uma das coisas que mais buga com a cabeça das pessoas, porque elas acham que é ir lá, se matricular numa disciplina, coletar dado, ler 20 artigos e escrever uma tese. E não é isso que torna a gente um mestre ou um doutor. Uhum. Tá? Perfeito. Isso é uma parte das atividades, mas não é o que leva a completar o jogo de habilidades de uma pessoa que merece esse título. Legal. Queria ressaltar 2 pontos ou 3. Primeiro, né, quando você estava falando muito no início, assim, qual que é a maior diferença que eu acho que essa habilidade que o mestrado, a academia traz para um clínico, que infelizmente, porque a faculdade poderia ter feito isso também, mas não faz, é elaborar reconhecer o problema, né. Porque quando a gente começa a ver uma pessoa que é exclusivamente clínica e ela não consegue entender o cenário, o problema, a forma que está elaborando a pergunta também é um lugar um pouco vazio até para procurar a resposta. Então, como que eu procuro a resposta de uma dúvida clínica que eu tenho? Então, às vezes, a pessoa pega uma exceção e uma particularidade clínica e tenta achar aquele momento que deu errado na intervenção XYZ que ele fez. E aí você começa a entender que ele não está sabendo o que perguntar, qual que é o problema, o que está acontecendo, o fenômeno na frente dele, né. Então, essa é uma das coisas que eu acho que é extremamente relevante, e a outra que você falou é um pouco da rotina, né. Como eu falei para você, a gente começou de forma remota, mas, alguém, eu não lembro quem, falou que era bom estar indo na faculdade, na universidade. Alguém me deu um toque, falou assim: Fuca, Alguém me deu um aparece lá. toque. Aparece lá às vezes que é bom. E aí eu fui mesmo, eu pegava 2 dias fixos, ia lá, não entendia o que eu estava fazendo, mas grande parte dos frutos, que eu falo tanto de parceria, de projetos, pessoas que eu conheci, estão relacionado a ter frequentado não só o meu, mas outros grupos, né. Sim, Eu peguei, por sorte, a época que a Flavinha estava lá, a Daphne, que vocês já viram aqui também. Então são grandes amigas que eu acompanhei todo o processo, né. Então, assim, é muito legal de ver como elas construíram, e você vai vendo outros cenários, outros artigos, e vai frequentando e conhecendo e entendendo outras realidades, que eu acho que isso é uma das maiores riquezas, né. as Então pessoas sentam, conversam um pouco do seu método, do que está dando errado, exato, ou de que escreveu para tal pesquisador e ele respondeu ou não respondeu, e a gente acaba exato. aprendendo um monte na convivência dentro do laboratório. É, porque é exatamente o que você falou, porque é o grande contraste, o equilíbrio de eu tenho vários momentos que eles vão ser solitários, e é sentar a Hum, bunda e fazer e nada vai ganhar disso, e outros que você vai trazer esses problemas que você não conseguiu resolver sozinho com um grupo ou outras pessoas. é, E aí, a partir do momento que você vai entendendo essa habilidade social, você vai aprendendo a discutir, você vai aprendendo a refutar, a aceitar, a pensar de outra forma, e isso hum, acho que ele vai ganhando grande espaço, que muitas vezes é o que o clínico fala: "Ah, eu atendo sozinho no meu consultório, não tenho com quem discutir", né. Então, nessa hora, a mesma coisa, de poder trazer as mesmas coisas, os problemas que você tem no dia a dia, para outras pessoas e a pessoa dar uma outra perspectiva para você e você aceitar isso. Também é uma é. dificuldade, né. Veja, né, que parte do desejo de ter a comunidade do fisiortopedia tinha a ver com isso. Total, total. Ambiente de convivência, de troca de pessoas que estão no mesmo momento de formação, Uhum, porque existe uma riqueza muito grande nessa convivência. E aí, Foucault, eu queria até mencionar, porque eu acredito que a gente está, de novo, num momento importante de transformação da profissão, que é a uhum, discussão das diretrizes nacionais curriculares, que está no episódio 88. Quem não ouviu, volta lá para ouvir, porque eu falei bastante disso. Porque o que que acontece hoje? É isso que a gente estava comentando, né? Toda uma geração entendeu da importância da ciência para tomar decisões, pode não conhecer, mas gostaria de fazer uma prática baseada em evidências, né? Muitos não sabem, mas acabam caindo em técnicas, em coisas de guru, porque não sabem ciência. E hoje, nas diretrizes nacionais curriculares, a gente está tentando trazer para dentro da graduação, de uma maneira totalmente intencional e avaliada, né, a coisa da prática baseada em evidência. Então, você não vai ter que sair da graduação e entrar numa pós-graduação estrito para aprender a ler um artigo. A gente sabe uhum, de muitas grandes e boas iniciativas, professores incríveis de graduação
que se esforçam para que seus alunos na graduação aprendam essas habilidades, mas aquela divisão que era muito clara na minha época, quando eu entrei no mestrado, entre clínicos e pesquisadores, quando veio o advento da prática baseada em evidência, e hoje qualquer paciente escreve num Copilot, num Gemini, uma pergunta clínica a respeito do seu problema e ele vai ficar sabendo quais são as melhores formas de tratar aquilo. E o clínico, às vezes, nem fez essa pergunta, está só reproduzindo um protocolo de uma clínica lá. Então, assim, hoje não dá mais para formar graduandos que não entendem minimamente de ciência. Graças a Deus. Isso Uhum, está atrasado. E aí a gente vai poder, talvez, voltar para um lugar onde a formação estrito é para um desenvolvimento intelectual, mais de pesquisa, mais de professor, e as outras pessoas que querem entender de ciência vão ter uma boa base na graduação, a ponto de escolher lato sensus para praticar a clínica baseada em evidência, escolher sabendo se aquele corpo docente é mestre ou doutor, escolher sabendo se o conteúdo programático está alinhado com prática baseada em evidência. Eu lembro que quando a gente fez o conteúdo do FIS em ortopedia, da nossa primeira pós, né? Eu lembro que quando entrou o módulo de prática baseada em evidência, e a aula que vai acontecer daqui uns dias também, né? Que é aquela aula Como Eu Sei Que Eu Aprendi, a gente sempre falou para os nossos alunos, a ideia é que daqui para diante você seja capaz de, com o título lato sensu do portal Fizinho Ortopedia, você continue de maneira, como você falou, autônoma, independente, seguindo a literatura, se atualizando, sem precisar ficar pulando para outras pós-graduações. Vai fazer um curso de atualização, vai fazer uma pós em outro tema que é importante, relevante para o público que você atende, né? Então, uhum. fiz a de ortopedia, agora eu quero fazer a de dor. Não, mas agora meus pacientes estão ficando muito velhinhos, vou fazer a de gerir. Ah, não, mas agora eu estou mais perto do trauma, vou para de trauma. Então, assim, tudo bem fazer outra pós, mas não porque você não está desatualizado naquilo que Perfeito. você trabalha. Uhum. O último ponto, antes da gente ir para a próxima pergunta, né, que eu acho que é a questão de gerenciamento de tempo, né, e o tempo que você precisa ter, eu acho que isso é importante, né, e de novo, alguém falou, do pessoal que está no mestrado e doutorado, que muita gente pergunta sobre a disponibilidade do aluno. E a resposta já teve do tipo: "Tenho, todo dia depois das 8 da noite eu estou livre". E aí a pessoa realmente não entendeu, porque o processo que você falou, né, de sentar a bunda e fazer, a gente é muito traumatizado até no TCC, de fazer às vezes na hora extra, né, principalmente acho que nas particulares, conforme as conduções vão acontecendo, a gente leva sempre como um trabalho extra. Quando a gente fala do mestrado, a gente fala de um tempo de dedicação real, né, um bloco, Uhum, e não uma janela de um atendimento para outro, né. é, Então essa maturidade ela é difícil, porque a gente entende que tem o fator econômico, né, dentro disso, mas ao mesmo tempo, se é uma escolha, uma decisão, até você ter o momento certo para poder se dedicar de uma forma adequada, né. é. Então, pensar que o seu orientador, seu professor, ele vive disso, eu acho que envolve um respeito também da entrega que você precisa fazer, né. Eu E vou comentar várias coisas daqui, tá? Qualquer coisa você vai me uhum, parando. A primeira tá. coisa, né? Eu acho importante que a gente entenda que fazer o estrito senso, ele é uma formação, de novo, né? Estou falando isso desde o começo, uma formação intelectual. Uhum, Ela não é uma formação prática. Ela é uma formação que tem teoria, que tem prática. Agora, a pós-graduação pede para nós, para envolver os estudantes em atividades de extensão, ou seja, para colocar o estudante de pós diante da sociedade, né, para criar nele um senso de quem é o contribuinte que paga aquilo e que realidade essa pessoa vive, que eu acho que é num país pobre feito o nosso, tem que ter, a gente tem que produzir ciência para nós também, para o nosso crescimento e para a nossa sociedade. Então, só que é isso, o que que eu queria dizer? Existe, e aí, eu quero que as pessoas entendam com muito carinho o que eu vou dizer. Existe uma movimentação política que não é desse governo, que é de muitos anos,
de aumentar o número de mestres e doutores no país, certo? E aí, vocês, melhor do que eu, sabem como são essas coisas na política. As pessoas começam muito bem intencionadas, organizam alguma coisa, botam dinheiro aqui, botam dinheiro ali, mas quando vai chegando no dia de entregar os números, a coisa começa a degringolar, do tipo assim, abre a porteira, põe todo mundo para dentro, dá o título para todo mundo, vamos ver o que acontece. Eu não estou dizendo que isso necessariamente aconteceu no Brasil, não dessa forma pictórica que nem eu estou contando, mas assim, sem dúvida, houve uma ampliação muito grande na pós-graduação. E essa ampliação, ela tem a ver com várias coisas, inclusive com uma informação mundial de que países que têm melhor distribuição de renda têm um número maior de pessoas com mestrado e doutorado. Então, parece que, e aí veja, não tem um estudo claro de causalidade, mas apenas de associação, né? Então, países feito Dinamarca, Noruega, lá, até a sua manicure fez mestrado e doutorado, e lá a distribuição de renda é muito boa. Então, trouxe essa ideia para o Brasil de que a gente deveria aumentar o nosso número de mestres e doutores, considerando inclusive as dimensões continentais e o fato de que tinha muitos lugares onde a gente não tinha universidades. E eu estou falando de década de 80, tá? Beleza. Então, primeiro, o acesso, as pessoas podem achar que é difícil, mas hoje o acesso a uma pós-graduação estrito é muito fácil. Muito fácil. E eu vou dizer aqui que conheço vários orientadores excelentes que estão tendo dificuldade para preencher as suas vagas, porque muita gente não quer fazer pós-estrito. Por quê? Porque exige dedicação, porque as pessoas têm questões socioemocionais que não são de dentro da universidade, mas que são do indivíduo, do ser humano deste momento, como ansiedade, senso de assim, a coisa da comparação, né, de se sentir inferior, menor do que os outros, a coisa de que a vida está muito acelerada e aí você tem prazos e datas e coisas para entregar e as pessoas se sentem muito sobrecarregadas. E aí, isso tudo, junto com o financiamento que não sofre reajuste de bolsa, o fato de que não tem bolsa para todo mundo, afasta as pessoas da pós-graduação. Então, a gente teve um boom, muita gente entrou, gente, inclusive, que teve bolsa e não tinha perfil nenhum para ser um mestre, um doutor, porque não tem essa capacidade reflexiva, intelectual. Não é que não tenha capacidade, mas talvez não esteja pronto, não seja o momento, não Mas eu acho que, encaixe. assim, tem uma natureza de algumas características que tem Tem. um caminho mais fácil e outros mais É, difíceis, né. Então, é. assim, esse autoconhecimento para entender suas habilidades e o que que você vai desenvolver, eu acho extremamente importante, né. Então, assim, eu É. sou uma pessoa que desde sempre tive muita dificuldade de escrita, e eu querer trabalhar com academia tem a ver com melhorar a minha escrita. Então não é a minha Ótimo. zona de conforto necessariamente, É. mas é um lugar que aprender a gerenciar, aprender a escrever, várias questões que E aí realmente eu eu te quero pergunto, trabalhar. você, na Unicid, teve aula para escrever? Teve. Não, naquela época teve muito pouco, diferente de agora, não é as mesmas É, matérias de hoje. Eu ia é. adorar que tivesse as mesmas matérias de Pois hoje. é, porque inclusive tinha isso, sabe, Fukuzawa? As Uhum, pessoas entravam na pós-graduação e elas naturalmente eram entendidas como pessoas que tinham habilidade para leitura reflexiva, para uhum, controle de laboratório, que eram pessoas analíticas, sistemáticas. Hoje, qualquer perfil de pessoa entra na pós, e muitas delas não têm mesmo foco, atenção, concentração. Outras não têm as habilidades, nunca foram treinadas para escrever um uhum, paper, por perfeito. exemplo, entendeu? Então, assim, abriu-se a porteira, fez-se uma política, entrou um monte de gente, tem um monte de vaga. Hoje, as vagas existem e a gente tem uma contração no número de interessados, porque a realidade do mundo externa à universidade é diferente da realidade interna da universidade, Uhum, certo? Então, a pressão por trabalhar, por se colocar na carreira, a pressão, inclusive,
pessoal de ter tempo livre, de final de semana, de viajar, de passear, de aproveitar a vida. E com muita gente não entendendo que isso é um período da vida, né? E aí começa, acaba, é 4 anos, é 2 anos, aí acaba, e aí você vai viver a vida. Não, tem uma série de coisas, uma série de conjunturas hoje, que, por exemplo, me leva a crer nessa propaganda anti-intelectual que existe no mundo. E aí eu não estou falando só de pós-graduação, mas existe uma propaganda anti-intelectual, anti-clássicos, anti-desenvolvimento, erudição, sabe? Existe isso hoje. Existe. E é lógico, o mundo está mudando ao nosso redor, mas a pós-graduação também precisa de uma atualização. E no Brasil, em especial, talvez esse momento das pessoas se desinteressarem seja importante para que a gente volte, na mesma medida em que aumenta a formação científica na graduação, seleciona mais para o estrito sensu quem tem mais vocação para isso. E aí, Uhum, quem tem mais vocação clínica vai vir com a formação mínima de ciência pela graduação, e aí a própria a lato sensu vai dar também um complemento, e esse cara vai ser um excelente clínico, vai viver uma vida tranquila, nunca vai ter que publicar um artigo, nunca vai saber o que, que é a rejeição de um paper com 20 páginas, sabe? Porque não é mesmo, não é confortável, sim. não é São tipos de confortável. E estresse veja, diferentes, né? é, e não é o meio científico que precisava ser menos rigoroso e mandar cartas de rejeição mais simpáticas. Não, não se trata disso, entendeu? Não é o orientador que tem que passar a mão na sua cabeça e dizer, ah, fique tranquilo, não precisa ler isso tudo aqui, não. Não é, não é aí que está a evolução da ciência. Não é a academia que deve se moldar à realidade do mundo do lado de fora o tempo todo. Para produzir ciência de qualidade, a gente precisa avançar no conhecimento. E para avançar no conhecimento, o tempo de dedicação, de reflexão é maior mesmo. Tudo bem, Uhum, né? O perfeito. nível de análise, de cuidado, de atenção com as coisas é maior mesmo, tá tudo bem. Não É, é para todo mundo, ao contrário do que parece ser. e a paciência de você debruçar na mesma pergunta por 2, 4 anos vinte e é um três ter anos. esse é o caso teu como orientadora, né, É, pesquisadora e como profissão, mas do aluno acho que até isso, né, como que eu, né, a gente está tão acostumado com respostas tão prontas, vídeo de 30 segundos, somente hoje, e aí você tem que falar que você está 2 anos em cima da mesma pergunta, então esse e que quando processo o paper reflexivo. fica pronto, você manda para a revista, os caras falam assim: ah, muito obrigado, mas a gente não tem interesse. Exato, exato. E acho que é legal, porque você entrou num ponto que acho que seria a próxima pergunta também, de eu percebo as pessoas muito perdidas, né? Acho que voltando, né? Por que que vai fazer, para quê e como que vai utilizar, mas ao mesmo tempo, quem tem, chega perto desse interesse, até aonde que vai procurar. É, A instituição, como que escolhe o tema, como escolhe o orientador. De novo, né? Eu acho que você chegou por uma via e escolheu o tema de uma forma totalmente diferente que eu cheguei. Eu lembro muito bem de fazer a primeira reunião com a Lê, tinha 5 perguntas que a gente tinha elaborado, achando que sabia fazer pergunta. O Ale descartou todas, porque não tinha uma maturidade nas perguntas, está tudo bem. Mas dentro desse processo de conseguir realmente entender, porque muita gente escreve um projeto, escolhe uma instituição que está mais perto, não sabe quem vai orientar, e aí tem um lugar muito vazio, né? Que no final é, das contas, acho que a pergunta é, né? Como que escolhe orientador, instituição e o tema em si. é. Lógico, né? Assim, o ideal seria sempre você poder estudar com alguém que é um especialista no tema do seu desejo de estudo. Então, vamos dizer assim, ah, eu quero muito estudar reumato, algo da reumato. Eu quero ser orientada do Lino, entendeu? Ah, eu Uhum, quero muito estudar TENS. Hoje o Libano não está no Brasil, a pesquisadora TENS, dor, fibromialgia, darará, Josimar de Santana. uhum, Ah, e eu quero muito, muito entender de linfedema. Professora Elaine Guirro. Ah, não, eu quero uhum. saúde da mulher. Professora Patrícia de Usso, professora Cristine Ronce. Então, assim, eu conheço de cabeça os nomes, né? Quem são as pessoas. Agora, quem tá de fora não conhece. Uhum.
né? Se você está de fora, por exemplo, se você está se formando, vamos dizer, numa instituição particular do Centro-Oeste, como é que você vai saber quem é o professor mais foda da coluna do país? Se você não segue, não seguiu o Léo Costa, você não vai saber, né? Tipo, você não vai saber. Então, vai muito de. E aí começa a mente investigativa, né? Que é Uhum, sentar no Google, escrever lá as áreas de pesquisa, procurar pelas pessoas. A gente tem currículo Lattes, o tal do currículo Lattes é o Facebook dos nerds no Brasil. Eu gosto de pensar assim, lá a gente conta tudo que faz, tem os nossos papers recentes publicados, os nossos financiamentos. Então você começa a entender quem é essa pessoa. Um bom orientador é um orientador que te conduz do projeto à publicação, passando pelas experiências de extensão, de ensino, de laboratório e tudo mais. É lógico que alguns projetos, e aí é legal falar isso, né? Quanto mais inovador o projeto, mais limites o próprio orientador enfrenta. Então, eu uhum, tenho vários trabalhos meus hoje que são trabalhos excelentes que eu não faria se eu não tivesse trabalhado com o Felipe Reis. Eu uhum, preciso do Felipe para uma série de coisas na minha linha de pesquisa e fui aprendendo com ele. Então, também tem isso, não existe um orientador na completude, principalmente quando as perguntas são mais desafiadoras, porque elas são interprofissionais, são de temas diferentes, são universos diferentes, então você precisa de mais gente te ajudando. Mas encontrar um orientador começa por isso. Currículo Lattes é o lugar onde tem os grandes pesquisadores que estão nas universidades, que estão em programas de pós-graduação. E aqui começa uma série de coisas, que é regionalmente tem alguém, né, para onde eu poderia me deslocar para estudar com essa pessoa? Porque eu fico imaginando, se tem alguém lá no Amazonas e quer estudar ombro, o mais perto dele é Rodrigo Capato, na Universidade Federal de Pernambuco. E o uhum. Capato mesmo não está pesquisando sistematicamente toda hora, todo dia. A Catarina estava. Na Pernambuco também, mas. UFRN, junto É, com não, a isso. Germana, né? Junto com a Germana, mas deu uma diminuída. Então, assim, regionalmente, dá para você também ir se deslocando e procurando. Mas não é fácil essa procura. Essa Uhum, procura não é concordo. fácil. Porque para quem está de fora, numa instituição que não tem pós-graduação, é muito difícil entender do que eu estou falando. Quem é Lattes? Quem são esses nomes? Por que que ela conhece todo mundo pelo nome, né? É difícil Uhum, mesmo. E aí, então, o ideal é começar pelo Lattes, tentar localizar essas pessoas, Google, muito Google, às vezes grupos, né? Hoje em dia o Facebook está meio miado, mas perguntar nas redes sociais, as pessoas, todo mundo ajuda, todo mundo ajuda. Agora, o que é feio e o que não se faz de forma nenhuma? Escrever para a professora Ana Maria pedindo para ela avaliar uma pergunta de pesquisa que você vai apresentar num projeto de mestrado para a professora Germana. Porque eu não vou dizer para você, nossa, que pergunta incrível, vou dar na mão da Germana. Não, eu vou falar para você o quê? Não vou, não. Você quer fazer esse projeto, você vem para cá. É muito feio isso, gente. Mandar, e às vezes até TCC. Eu sei que alguns TCCs as pessoas não têm orientador, mas você não manda uma ideia de projeto para um professor da linha de pesquisa dele, esfrega na cara dele e diz: Ó, vou fazer com outro, porque é a coisa da propriedade intelectual, do desenvolvimento da linha de pesquisa. Então, não façam isso. Uma coisa é você dizer assim, Ana, adoraria estudar com você. Não tenho possibilidade de ir para o Sudeste. Você tem alguém que você poderia me recomendar no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste? uhum, Essa é uma coisa. Outra sim. coisa é, tô prestando, já aconteceu comigo, viu, Ju? Tô prestando com fulano de tal na Federal de São Carlos, que é aqui do lado. Dá uma olhada no projeto para mim? Eu falei, eu olho, depois que o fulano, que vai ser o seu orientador, disser que eu posso ser co-orientadora. Uhum, Se não, não, porque é um trampo. Outra coisa que eu queria dizer que acontece muito comigo. É aluno na pós-lato ou é aluno na graduação. A pessoa tem um desempenho ruim, aí depois bate lá na minha porta. Ah, você não quer ser minha orientadora? Não, não quero, não quero. Entendeu?
E eu não estou falando da nossa Lato, não. Mas tem aluno na Lato que Uhum, não entrega as tarefas que eu dou na Lato, aí depois manda um e-mail no final do ano, no final da especialização. Ana, eu queria muito fazer, tô muito interessada, aqui tá meu currículo, não sei o quê. Cara, você já cagou na entrada, perdão da palavra. Mas eu já sei que você é uma pessoa que ou deixa as coisas para última hora, ou não entrega as tarefas por completo, ou quando faz não se dedica. Eu não quero essa pessoa no meu laboratório. uhum, Não quero. Então, lembrem-se que se você está pensando nisso, você está sendo observado, uhum, né? E também não é só exigir do orientador. Você procura saber o que ele faz, acompanha a linha de pesquisa, sabe que papers ele tem, conhece algum aluno do laboratório, trocou uma ideia, perguntou, uhum, porque tem isso também. E não pode perguntar para um aluno só, tem que perguntar para dois, três, porque às vezes com um aluno a ideia é só de uma pessoa, né? É só uma visão do orientador. É importante conversar com mais gente para entender quem é essa pessoa, porque tem muito orientador muito bom de publicação e de dificílima convivência, entendeu? uhum, E aí vai da sua própria natureza se avaliar e dizer: não, eu consigo conviver com esse tipo de situação, isso não vai me afetar, eu não vou me aborrecer. Ah, eu ando pianinho, é tudo que eu quero é aprender com essa pessoa, vou lá, tiro o melhor dela, tiro o melhor dessa experiência e vou embora. Tenho saúde mental para isso? Beleza, aí você vai. uhum, Mas tem gente que não tem saúde mental para isso. Não tem saúde mental para estar fora de casa, sem bolsa, num projeto difícil, numa experiência que é desconfortável do ponto de vista cognitivo e pessoal, ainda lidar com um orientador exigente, de pouco contato, de pouco sorriso, que quer mais que você se lasque mesmo. E aí também não tem saúde mental que aguenta, né? Então tem que perfeito. se E cercar, Fulco, sabe, de várias eu concordo. informações. Porque eu acho que uma das coisas que não são todos os laboratórios que permitem, e também não é todo lugar que você consegue, mas minimamente o que você falou, né? Fazer um test drive para entender se o ambiente se sente confortável, se você consegue interagir. São no mínimo 2 anos que você vai ter que ficar interagindo rotineiramente, né? Então, conseguir ter essa capacidade de escolha, ela é muito importante e não fazer o É, orientador que sobrou, né? E eu vejo muito isso, né? Eu vou mandar um projeto e aí tem aquele momento de caça de orientador e aí você já está rodando o tempo, você nem sabe é. quem é seu orientador, né? Na físio é menos comum, mas tem algumas áreas, tipo as engenharias, a pessoa presta e não sabe nem quem vai ser o orientador. Uhum, Ela presta na linha de pesquisa, cada orientador disse quantas vagas tem, mas ela presta sem saber quem vai ser o orientador. E começa essa relação já matriculado. uhum, Eu acho péssimo. eu também. Eu acho péssimo. Todo mundo fala para mim, ai, Ana, mas tem que ficar indo no laboratório um tempo antes sem estar matriculado? Sim. Sim. Eu quero saber se eu gosto de você. É. E tem uma coisa que não também não são todas as universidades, que eu sempre dou esse conselho, se tiver aluno especial, ele é o melhor lugar desse momento, né? É uma pessoa que já passou no processo, mas pode ficar sem estar matriculado ainda, então você está literalmente tentando testar isso tudo que a gente está falando, né? E uma outra questão que eu acho que é muito importante que eu fui aprendendo, né? Que eu acho que é essencial o aluno respeitar a individualidade do orientador, no sentido de a linha de pesquisa, como você falou, o projeto que ele tem, porque você é uma pessoa que ainda não sabe elaborar as perguntas e as respostas e os métodos, e o orientador tem uma linha de pesquisa, e eu acho que isso já é um belo filtro para você escolher o orientador, né? O orientador que esteja uma linha contínua, porque senão ele vai abraçando a cada ideia que vai acontecendo, já quer dizer que tem alguma coisa lá que não está muito bem. Tem Não tem situações que é regularidade. diferente, que tem a ver com pessoas que são mais especialistas em metodologias específicas, e aí tudo bem, né? Assim É, como eu já escutei muitas vezes o Léo Costa falar assim, ó, eu estudo joelho se a gente tiver um orientador que é especialista em joelho. Porque ele vai estar lá sabendo como, né, é. metodologia, mas do joelho em si, ele não é tão especialista quanto de coluna lombar. Então, o co-orientador talvez entre até nesse papel que a gente possa até falar, né, Ana? Que eu acho que é muito bacana o processo da academia, e é o que eu até tenho feito no sentido de estar em outros lugares e ter outras experiências além da que você viveu, porque senão você vai ficar 2 anos numa bolha achando que só existe aquilo, né? E isso é uma coisa bem difícil. O Tenho, Lucas Neri tem uma inclusive, dúvida, Ana Maria. vamos ver, eu quero Olha saber o quem que tá que ele aí. vai escrever aí.
tem, inclusive, uma coisa na pós-graduação que é avaliada pela CAPES, né, que é o órgão que regula, avalia, dá as notas dos programas de pós, que é a mobilidade, chama mobilidade. Uhum. Ela é nacional ou internacional. Então, são as visitas, os eventos, mas principalmente as visitas que os professores fazem aos programas e que os alunos também fazem. Então, eu, por exemplo, mandei 2 alunas minhas lá para o FTM com a Denise. Denise está Uhum. orientando, é ex-aluna do laboratório, Uberaba é aqui do lado, mas as meninas voltaram de lá e falaram assim: "Gente, isso aqui a realidade da gente é muito diferente". Elas, Uhum. inclusive, voltaram com um senso de contribuição ao ir lá enorme, porque elas fizeram um monte de coisa lá para ajudar o pessoal de lá, e voltaram para cá super gratas pela estrutura, pelo financiamento, pelo fluxo de pacientes que ela tinha acesso para pesquisa, porque ela tinha muito menos. Então, a mobilidade ela é muito rica, não só do ponto de vista acadêmico, né, de troca de ideias, discutir um projeto, uma análise estatística, ver um outro laboratório, mas também do ponto de vista pessoal, de conhecer diferentes realidades para saber, né? Por exemplo, vai ter um concurso na UFTM, eu sou doutora, quero trabalhar lá? Não sei, quero. Ah, quero, gostei, foi legal. Vai lá e presta. Uhum. O Lucas Neri tá falando que ninguém avisou ele que tinha que ter pré-selecionado o orientador dele. Tá vendo? Tá vendo? Outra coisa É. importante são os editais, né? Ler Uhum. completamente os editais, entender como é o processo. Então, todo programa de pós, por regra CAPES, é obrigado a publicar na sua página, em português e em mais uma língua, inclusive, o edital com as regras da seleção. Ah, Ana, mas o edital sai perto já do processo seletivo. Verdade. Mas aí você baixa o edital anterior, porque muda, mas é pouca coisa que muda. Então, Uhum. vai ter prova, não vai ter prova, tem que ter carta de ciência do orientador, não tem que ter carta de ciência do orientador, tem que ter submetido o processo, tem que estar lá na plataforma Brasil, que é uma avaliação de aspectos éticos, não tem, tem que ter registro, não tem, tem prova de proficiência, não tem. Então, tudo Uhum. isso está no edital do processo seletivo da pós-graduação. Diferente do lato sensu, que em geral é você ir lá e se matricular. Uhum. Perfeito. O Lucas falou aqui que quando ele entrou na sala de entrevista, perguntaram com quem você gostaria de fazer o seu projeto. Eu senti que eu tinha perdido esse episódio em algum lugar da faculdade. A gente É também, porque Lucas, eu isso também. depende de cada programa de pós, como a gente acabou de Total. falar. Em geral, na fisioterapia, quando você vai para o processo seletivo, você já sabe quem vai te orientar, mas realmente tem algumas universidades onde essa coisa do livre acesso é mais cuidada, vamos dizer assim. Então, assim, todo Uhum. mundo, a princípio, quando vai para o processo seletivo, tem igual chance de passar, porque não teve o vínculo anterior com o orientador e tudo mais. Eu, Ana Maria, não recomendo. Não recomendo. Porque Uhum. você pode dar o azar de ter que se relacionar por 2 ou 4 anos com alguém com quem você não tem afinidade nem pessoal. E como a gente Uhum. está falando de uma mentoria, porque é uma mentoria, o, eu adoro falar disso, né? Lato sensu, prática. Lato sensu prática, essas especializações com hospital e tal, elas têm tutores. Uhum. Estrito sensu tem o orientador, a função dele é mentoria. E qual é a diferença? A diferença é a seguinte: um tutor, ele te direciona. Tanto que quando a gente planta tomates, você encosta o tomate num tutor, uma vara firme, onde você enrola os galhos macios do tomateiro para ele seguir numa direção. Uhum. Então, o tutor te direciona. Nas pós-clínicas, você vai receber direcionamento. Então, você entra, vê um caso clínico, sai, o cara te pergunta o que você viu lá dentro, e ele te diz: olha, esse caso é assim, esse caso é assado, pega, faz isso, faz esse protocolo, tarará, tarará, depois você estuda mais. Mas você sai dali com a conduta já, em geral, Uhum. conferida. No mestrado, você tem um mentor. No doutorado, você tem um mentor. Quem é o mentor? É o mestre Yoda. Faça ou não faça, não existe tentativa. Do tipo, esses são os caminhos, Uhum. essas são as opções. Eu trabalho mais com essa.
Quer seguir comigo? Entendeu? É diferente, Uhum, a relação é diferente, é uma relação que exige admiração, uhum, simpatia, ela exige, porque é uma pessoa que de alguma forma está te aconselhando, entendeu? Então, assim, não dá, a gente sabe, algumas pessoas fazem à custa de muito gardenal, muito ansiolítico, termina o seu mestrado, seu doutorado, com alguém que não simpatiza, tanto para o orientador quanto para o aluno. Mas não é o recomendado. O recomendado é que esta seja uma relação de respeito, em primeiro lugar, profissionalismo, em primeiríssimo lugar, respeito, profissionalismo, transparência, ética, mas as relações afetivas, ter admiração pelo seu orientador, sabe? Ter alegria de sentar, conversar com ele, respeito quando vocês divergem, entendendo que ele é alguém mais experiente que você, uhum, né? E aí, esse orientador também sendo essa pessoa, ela, em geral, ela pode até num primeiro momento discordar de você, mas um cientista, ele é facilmente convencido diante de fatos. uhum. Então, os cientistas costumam ser flexíveis, Uhum. né? É, Então, a e gente vai ser afinando. eu acho interessante, né, porque assim, o processo até de virar orientador, né, Ana, ele é um processo também que ele não é tão bem treinado e tão com regras escritas. Então, ele literalmente você tem seus espelhos por onde você passou, você tem o seu jeito, e aí você pode ou se espelhar ou criar o oposto, por você não concordar como era de algumas questões, né. Então eu já vi as 2 situações, onde a É, gente só espelha uma pessoa que a gente admira, ou fazer um contraponto por não gostar do jeito que o professor conduziu, né. E eu acho que isso é e importante também, né, porque senão as pessoas vão achando que tem um professor, que teoricamente ele já sabe todas as respostas, e ele não tá querendo te dar. A pessoa só acha que tem um né. Eu lembro muito bem que no TCC, eu lembro que o Henry uma vez deu uma palestra sobre o meu tema do TCC, eu falei assim: "Ele já sabe tudo, por que que ele não me falou?" Né. E o processo acadêmico não é isso, né, então, você construir o projeto por você e ter alguém que te mentora, assim como você falou, são 2 processos totalmente diferentes, porque é óbvio que se a Ana Maria pegasse seu projeto, ela ia fazer em 1 semana e você demorou 6 meses para fazer, entendeu? não Entendeu? é Só bem são uma assim, mas é quase. mas eu acho que isso é importante, porque acho que a expectativa perante o orientador e a instituição, e a experiência que a pessoa vai ter, ela é muito mal elaborada essa expectativa, né. É, Então ela vira um negócio muito sacrificante, porque é um lugar que você não quer voltar, é uma pessoa que você não quer trocar, você não quer compartilhar, né, você não quer dividir. sim, O acontece problema e você fica tentando jogar culpa em alguém, né, então assim, são várias as situações que precisam ser acalmadas aí dentro desse processo. é. E eu vou te falar, Fulco, assim, eu tenho várias histórias de orientação, assim, situações delicadas, difíceis, Uhum, difíceis mesmo. Eu já tive aluno que entrou no meu computador, copiou tudo que estava lá dentro, levou. Eu já tive aluno que levou o computador com todos os dados de um projeto para casa dessa pessoa e eu tive que entrar lá e pegar o computador de novo, entendeu? Invasão de domicílio, eu tive que fazer, eu tive você que quase usou fazer. seu réu primário, Espero Ana, que eu não por seja isso? presa por isso. Eu tive que invadir um domicílio e pegar de volta os dados, entendeu? Eu tive que apagar o meu HD que estava colado, clonado no computador de um aluno. Eu já tive aluna que no processo deu uma despirocada, tive que trazer pai e mãe buscar, porque estava fazendo agressão física nela mesma. Eu já tive várias. Porque, assim, às vezes as pessoas olham de fora e vem lá o Shoulder Dream Team, né? E imagina que tudo corre liso. Gente, não, são relações humanas. São relações humanas. A gente tenta selecionar quem vai trabalhar com a gente, mas tem coisas que acontecem no decorrer do negócio, não tem como saber. Eu tinha uma aluna excelente, eu tinha certeza que ela ia fazer doutorado, ela era maravilhosa, o pai dela vai fazer um cateterismo e morre. E ela terminou o mestrado do jeito que deu, de longe, Uhum, sabe? Então, assim, de tudo, já aconteceu comigo de tudo, tanto de alunos.
que ficaram do meu lado 12 anos no laboratório, como é o caso da Harumi, né? Uhum. E tudo correu muito legal. Alunos que hoje nós somos parceiras de publicação, de projeto, não sei o quê, mas que passamos 3, 4 meses meio sem se falar. De tudo, já Uhum. aconteceu de tudo, porque são relações humanas. Elas melhoram, elas pioram, elas evoluem, elas amadurecem. Eu amadureci muito como pessoa, vim melhorando, porque eu já fui orientadora. A gente não precisa expor isso, Ana. Se eu não for presa hoje, não vou presa mais. Eu sentava lá no fundo, seminário do grupo de pesquisa, sentava lá no fundo. Essa é da época da Elga, do Rodrigo Capato, do Kinder. Eles começavam a falar, levantava a mão e falei assim: não é isso que está escrito no artigo. Bem simpática. Assim, não, não é isso que está É, escrito no artigo, não. Eu li esse artigo. Onde você leu isso? Não tem isso no artigo. Sabe? é, Eu também melhorei. Se você quiser me falar, eu tenho para mim hoje que um orientador com um pouco mais de tempo de trabalho, ele é um cara que já passou algumas coisas, já entende de algumas coisas da vida, e ele talvez seja uma pessoa um pouco mais suave. Os novos, quando a gente está novo na vida de orientador e de mestre e doutor, o pessoal brinca que a gente é vassoura nova, né? Vai em tudo que é cantinho. Então, talvez isso também, talvez procurar alguém mais experiente, não um uhum. novato que ainda tem muito para aprender e que também é mais Mas jovem, eu né? acho que Comete são mais várias erro. situações, né? Porque, assim, eu lembro muito bem, o espanhol, ele foi o primeiro aluno do Alê, né? Do meu Ah, orientador. E eles foram numa fase de aprender junto muito bacana, aí, assim, ó. né? Então, isso é uma coisa que, diferente, eles trabalham junto até hoje, né? Menos do que antes, mas ainda trabalham. Então, acaba tendo outras questões aí. Mas eu acho que o ponto bom do que você falou, Ana, porque hoje muitas das pessoas que orientam mestrado e doutorado são, entre aspas, influências aí, têm sua visibilidade na internet, Ah, ah, e as pessoas acham que vão ter uma rotina com aquela pessoa o dia inteiro, todo dia, né? Então, se existe uma ilusão um pouco do que você vai ter de rotina com o seu orientador, que ah, não é que você vai virar o melhor amigo dela e vai saber de tudo da vida dela, né? Então, assim, é uma relação profissional também, uma relação humana, profissional, ah. pode ter um pouco mais de intimidade, um pouco menos, mas eu acho que é entender muito disso, porque eu acho que muita gente agora pode escolher o orientador pelo Instagram, né? É, Né, porque e você vê o Felipe Reis publicando muito, eu quero fazer com o é, Felipe Reis, entendeu? Porque eu vou ter uma e rotina diária com ele, vou ter todas as formas eu vou lá Instagram, com cara, é a ele. coisa mais enganadora que tem. Mais enganadora que tem. Tanto que quando eu entro na sala de aula da graduação, primeiro dia de aula da cinesiologia, eu faço questão de dizer para os meus alunos: gente, eu não sou a pessoa do Instagram. Uhum. Para o bem e para o mal, eu não sou aquela pessoa. Vocês vão conviver agora com a professora de vocês. Eu sou a professora de cinesiologia. E não quer dizer que a Ana Maria do Instagram não seja Ana Maria de verdade, tá? Porque eu E pode conheço ser essas até, versões. e pode até ser que eu seja mais legal no Instagram do que em casa. Mas Eu conheço várias versões da Ana. Então, sim, são diferentes, mas são todas Ana Maria. mas de novo, né? A coisa da distância. Uma coisa é você conviver com o seu orientador, Uhum. né? Tem até dito popular para isso, Viajar né? com o seu orientador, né? Porque tem isso, Viajar, né? dividir a casa no congresso com o seu orientador, o Airbnb no Aham. Canadá com o seu orientador, né? Mas é aquele negócio, você só vai conhecer uma pessoa depois que você comer 1 quilo de sal com ela. E na Uhum. pós-graduação, no percurso, há inúmeras possibilidades de ter que engolir 1 quilo de sal, Uhum. sabe? De uma bolsa que não é aprovada, de um projeto que não é financiado ou que o financiamento acaba no meio, uma pandemia, a mudança Uhum. do projeto, o seu projeto ser publicado. Já aconteceu 2 vezes com a gente. O projeto está no comitê de ética e sai o paper exatamente com aquilo que a gente estava fazendo. E aí você tem Uhum. que começar do zero. Então, tem uma série de oportunidades estressantes nesse percurso de 2, 4 anos. E quem é o seu orientador e você nesse momento? Vocês vão se apoiar, vocês vão se bater, vocês vão se pegar, vão um acusar o outro? Como é que vai ser essa relação? Uhum. Aninha, eu acho que a gente está em momentos finais aqui, né, pelo tempo e Sim. tudo mais. Estou sentindo falta da Conciliar. interação da galera. A gente tem
mais de 8 pessoas aqui que passaram aqui, muito mais, na real, mais de 20 pessoas que passaram. E eu quero interação de vocês, já que a gente está tipo numa rádio, né? A gente quer Ó, perguntas. tem aqui, ó, como conciliar trabalho e mestrado. Uhum, A última era se eu sou clínico, se o mestrado vai me ajudar. Acho que a gente respondeu bem logo no comecinho desse sim. episódio. Mas conciliar o trabalho e a pós, eu acho que é uma coisa interessante de ser dita. É possível, é muito possível. Muitas pessoas fazem isso. No meu laboratório mesmo, a maior parte dos meus alunos faz alguma prática clínica, principalmente sem bolsa, né? Eles trabalham um pouco na clínica e também trabalham, estudam. Então, o que eu acho que é fundamental quando você está trabalhando e vai fazer um estrito senso? Que você, de fato, entenda que cada hora que você está dedicando ao mestrado ou ao doutorado, você está deixando de atender um paciente, portanto, está deixando de ganhar dinheiro. Uhum, E aí, por que que eu gosto de começar por aí? Porque você está fechando a sua agenda clínica e abrindo espaço para estudar. Então, essa hora é para estudar, é uhum, para colher dado, é para fazer disciplina. O que eu mais vejo é o pessoal dizer assim: não, não, eu adoro essa, eu tenho quinta e sexta e um pedacinho da segunda, que daria aí umas 20 horas de dedicação. O mínimo é 20 horas de dedicação, tá? Só que aí, se tem um encanador, um dentista, um clínico, uma viagem, tudo marca nesse dia. E aí vai pro saco o tempo de estudar, certo? uhum, E aí também não dá muito para blocar, do tipo assim, ai, do começo ao fim da minha vida aqui no mestrado, eu vou ter as manhãs livres. Não dá, porque às vezes tem uma disciplina à tarde, às vezes tem um paciente que você só consegue coletar à tarde, às vezes tem a viagem para um congresso é manhã e tarde. Então tem que ter um pouco de flexibilidade. Minha sugestão, vai fazer trabalhando, não vai poder ter bolsa, faça um pé de meia. uhum, Junte uma grana antes de entrar na pós, porque com esse dinheiro você fica mais tranquilo, sabe? A clínica está fechada, mas você não está descapitalizado, porque não tem nada que impede o nosso desenvolvimento intelectual, a concentração, o estômago, a paz de trabalhar numa pesquisa, do que estar com os boletos pagos. Quando os boletos não estão pagos, você não consegue ler um artigo concentrado. Entendeu? uhum, Você não consegue. É difícil, pesa, complica. Então, faz um pezinho de meia. Lembra que cada vez que você fechar a clínica, aquele tempo tem que ser usado com muita profundidade, com muita intenção, tem que ser realmente utilizado, porque você está tirando do bolso para uhum, poder investir nisso. E eu não sei os outros orientadores, Foucault, eu só posso falar por mim. Meus alunos trabalham muito, uhum, muito, mas eles têm férias, eles têm final de semana. E eu fico muito feliz que eles entendem, ao longo do processo, eles entendem por conta deles que tem dia que vai trabalhar de final de semana. Mas eu não uhum, preciso pedir, entendeu? Eu não preciso pedir. Eu cheguei num nível de equipe hoje que os meus alunos entendem quando eles têm que correr, uhum, sabe? Isso é uma felicidade. Você tem uma ideia, era dia 27 de dezembro, Marcelo e Júlia estavam submetendo artigo. E eu não pedi isso. Pelo contrário, o recesso do grupo começou no dia 19, acho que de dezembro. Vai uhum, até 6 de fevereiro. Sabe? A Carolina voltou a trabalhar dia 6 no projeto de pesquisa dela. Eu fiquei sabendo porque ela postou uma foto no Instagram. Eu é, não preciso ficar acompanhando o calendário de atendimentos dela, porque eu sei que ela não vai perder o atendimento. uhum, Cada um ali se apropriou daquilo que está fazendo, tem carinho pelo seu projeto, sabe claramente por que está lá, e isso é uma coisa construída. Um bom uhum, orientador hoje também tem essa responsabilidade, sabe? De ajudar o aluno a entender suas responsabilidades, a entender o contexto onde está, por que está fazendo aquilo tudo, e fazer aquilo com alegria, com significado, né?
Perfeito. Então, Eu acho legal porque, assim, uma das coisas que eu tenho percebido, até pela regionalidade, como eu tenho viajado bastante, é essa questão na escolha, eu acho que isso faz parte, né, no sentido assim, eu vou ter bolsa sim ou não, e aonde que eu vou morar, né. Porque já aconteceu muitas vezes as pessoas virem para São Paulo fazer um mestrado, um doutorado, só que São Paulo é uma cidade extremamente cara. Então a sobrevivência dentro desse processo, ela é muito complexa. Então, dependendo para onde você vai, eu já orientei algumas pessoas para mudar o estado e a região que estava indo, porque não era condizente nesse aspecto financeiro e sobrevivência e até estilo de vida que a pessoa quer ter. uhum, é. Fuco, cortou seu som. Acabou o microfone? Atenção, Dan, não precisa cortar. Vamos deixar assim mesmo no meio do episódio, porque eu quero dizer que a gente estava encerrando, mas eu quero responder uma pergunta que apareceu. Eu tô aqui, Voltou? Voltou. voltei. E eu acho essa parte muito importante, né, principalmente para conseguir fazer a pessoa ter uma sobrevivência importante, né, saudável, minimamente, Saudável. porque senão ela vai só se jogar num sonho, sem esse planejamento financeiro, que eu acho que é essencial de sobrevivência, né, e não consegue se dedicar também. Aí no final ela tá na cidade, tem que arranjar 2, 3 empregos, tem que fazer 1000 coisas, e aí a dedicação não acontece, né. É o que a gente falou, né, é difícil sobreviver só com a bolsa, mas eu acho que tem todo um planejamento, tem que fazer, que eu acho que tem a ver com a pergunta do Mikael, e aí eu acho que a Ana pode responder, muito bem, né. É, a, a questão do retorno financeiro decorrente do mestrado, tá? E aqui, Micael, é engraçado isso, né? Porque esta pode ser uma tendência atual, mas também pode ser uma observação sua enviesada, e não me leve a mal, não é sua culpa, pode ser aquilo que você está observando na sua realidade, porque os dados da CAPES são diferentes. A CAPES mantém dados a respeito dos egressos dos programas de pós-graduação. Eu não vou lembrar o número correto, quem sabe esse número correto é o professor Rinaldo Guirro, que atualmente é o representante da nossa área na CAPES, mas vou chutar o valor, tá? Quando você termina a graduação, você tem um rendimento X como fisioterapeuta. Ao terminar o mestrado, você duplica esse rendimento após o mestrado e você quadruplica após o doutorado. É uma coisa assim, os dados mostram que as pessoas que fazem estrito senso ganham mais do que as pessoas que têm só graduação e especialização, tá? E especialização não é título de especialista. Esse a gente grava outro dia, né, Fulco? Esse episódio a gente vai gravar outro dia, mas essa não é a observação que o governo federal tem da realidade de recebimentos, incomes de quem fez a pós-graduação no Brasil. Em geral, um doutor ganha 4 vezes mais do que um graduado house. O Uhum, que talvez hoje esteja difícil de entender? Essas pessoas, esse dado é retroativo, né? Muitas delas entraram para a academia, foram para escolas, foram ser professores em universidades públicas e universidades privadas. E o salário de um professor costuma ser um pouco melhor do que da maioria dos clínicos. Não de todos, mas da maioria dos clínicos. E aí, como houve um crescimento nas universidades e agora ele parou, pode ser que vocês não percebam essa diferença no salário, tá? Mas se você, agora veja, de fato, se você é clínico, fez doutorado e vai continuar trabalhando na clínica, você ganha por hora. Então não tem como uhum, aumentar muito o seu faturamento, a não ser que você consiga prover um trabalho mais valoroso e cobrar mais pela sessão, sempre tendo um limite, tá? uhum, Então, talvez seja isso que você está experimentando. De toda maneira, a gente não faz mestrado, nem faz doutorado, a gente não faz o estrito sensu exclusivamente pela carreira. A gente faz como desenvolvimento pessoal, formação uhum. intelectual própria, tá? Acho que é legal falar isso. E eu E só quem tem 2 anos complementando, de Ana. formado, quem tem 2 anos de formado, não perdeu o time. A qualquer momento é hora de fazer estrito sensu.
Eu acho que ele não deixa de ser um investimento que você vai fazer, né? Sim, é um Que investimento. você está no momento de uma dedicação para um desenvolvimento pessoal, que depois você vai vir com outras habilidades, né? O que é muito comum dentro do processo da carreira do fisioterapeuta? Chega uma hora que eu percebo que está muita gente cansado de só atender, ou Uhum. não quer mais atender. E você ter outras competências e habilidades para conseguir sair do front do atendimento, você É. precisa ter outras competências. E eu fiz uma conversa muito bacana com o grupo da Josi, que lá são 40 alunas. De C, TCC, mestrado, doutorado, é muita gente. E a gente conversou muito sobre essas habilidades que eu vi Josi trabalhando, que hoje, na hora que a gente chama até de pessoas para contratar, tem a ver com o que ela está desenvolvendo lá. Uhum. Então, essa questão da gente sempre falar, Ana, tem alguém para chamar para fazer alguma coisa no É. fisioterapia? Tem a ver com o que eu sei que Ana desenvolve com os alunos de competência, assim como a gente também sempre pergunta para a Josi, porque são coisas que foram desenvolvidas além do saber atender, né? Então, a expansão disso vai fazer uma expansão de posição, de carreira, de possibilidades, né? É. Eu acho que esse é um futuro, assim, na pós-graduação, sabe, Foucault? Porque hoje, se a gente quer atrair pessoas para dentro da Estrito que não serão acadêmicos, cientistas, a gente tem que formar essas pessoas para o mercado de trabalho também, certo? Então, como usar Uhum, as habilidades intelectuais desenvolvidas no mercado de trabalho? E uhum, como a gente sabe da coisa da saúde baseada em valor, do gerenciamento de times, da organização de banco de dados, da formação continuada da equipe, tudo isso pode ser aprendido no contexto do estrito. uhum, Agora, quem é que vai pôr luz nisso e vai valorizar esse conhecimento, vai entregar isso mais empacotado, mais certinho, como tem que ser, por exemplo, ensinar a escrever um paper? Isso é uma uhum, habilidade que tem que ser empacotada e o orientador tem que dar para o aluno. Ter um banco de dados, liderar uma equipe, fazer discussão de caso clínico é um outro, que pode ser totalmente usado na prática clínica. Então, quem vai fazer isso é o orientador. Todos os orientadores estão olhando para isso? Não sei, não necessariamente, né? não sei. Então O é que eu legal porque sei é isso que acho eu que é a virei o dica de como RH do escolher. Físio. Eu virei a formação de recursos humanos do Físio em Ortopedia e agora estou sabendo professora Josi. É, e é muito bacana, né? Porque eu acho que na hora da gente, de quem tem interesse, escolher um orientador, é entender o que vai ser trabalhado, como que é a rotina, conversar com outros alunos que já são alunos, né? Então acho que tudo isso faz parte. Aninha, acho que realmente a gente se empolgou, quase 1 hora e meia de conversa aqui. Um fechamento. Se você fosse resumir Fechamento. nossa conversa aí, por favor. Aquele vídeo bom para fazer um Reels. Por que fazer mestrado? Você faz mestrado, faz estrito, faz doutorado, quando você está num momento de vida em que você entendeu onde você quer trabalhar, onde você quer atuar, mais ou menos qual é a área que você quer seguir, e vai fazer um aprofundamento intelectual, teórico, vai se melhorar em termos de pensamento crítico, habilidades científicas. Ele é mais teórico. E é por isso, talvez, que ele não seja a primeira formação a ser pensada após a graduação. Uhum, Hoje. Essa é a realidade hoje, diferente da minha época. Para o período pós-graduado, entrando no mercado de trabalho, tentando entender qual é o seu filão aí de mercado, dizer se você vai ser alguém que vai trabalhar na traumato-ortopedia, na geriatria, na dor, na esportiva, e ir atrás do desenvolvimento mais aprofundado do conhecimento clínico, avaliação, intervenção, alta, condução de tratamento, pós lato sensu. A lato sensu, seja ela teórica, seja ela teórico-prática, né? Em hospitais, atendendo pacientes. E aí, ela acaba sendo mais a cara da pessoa que acabou de se formar. Porque quando a gente uhum, termina de formar, formou generalista, vai lá, vai desenvolver. E tem uma coisa legal também, é que as pós-lato, elas servem para a gente transitar entre as diferentes áreas da fisioterapia. Então, hoje estou na ortop, mas quero ir para gerir, vou e faço outra uhum. lato. E não preciso fazer um estrito para isso, tá? Então, faça
mestrado pelas razões certas, para aprofundar intelectualmente. Faça lato sensu para se transformar num clínico melhor, se apropriar mais das ferramentas clínicas. E num futuro muito breve, a graduação vai ter feito boa parte dessa função da formação base de ciência. E aí as coisas se confundem menos na hora da gente decidir o que vai estudar. Perfeito, perfeito. Aninha, muito bom. Eu espero que as pessoas tenham esclarecido se faz o mestrado ou não, né? Espero que a gente tenha ajudado nisso. Dúvidas, deixem nos comentários, perguntem pra gente. Essa conversa é longa e, assim, somos duas pessoas, são duas experiências diferentes apenas, né? Tem tanta É. perspectiva legal aí que a gente pode ter. Então, por favor, não deixem de trazer. Muito gostoso começar o ano aí com essa conversa, Aninha. Então, Esse obrigado episódio aí. mix de host e Exato. entrevistada. Muito obrigada, Fuco, foi muito bom. Muito feliz de conhecer a comunidade, responder as dúvidas do pessoal. Lembrando, vocês podem deixar as dúvidas tagadas também aí na comunidade. A Diana organiza tudo, passa tudo para a gente entra Aliás, esse episódio nasceu estrategicamente. por causa disso, né? Então, esse É, episódio nasceu porque vocês deixaram perguntas e dúvidas e acho bacana a gente poder retribuir isso para vocês. Então excelente. é isso, Fuco, Aninha. Fica à esse vontade, é o pode fechar. final, esse é o encerramento do episódio número 89 do podcast Aprender e Ensinar, dizendo para você quando você faz estrito, quando você faz lato sensu. A gente espera que todo mundo goste, compartilhe os episódios, deixe seu comentário e até o próximo episódio. Beijo, tchau. Valeu, pessoal. Beijo, até mais. Obrigada, Aninha. Vou fechar aqui o YouTube e valeu.